Bom dia, querido ouvinte, querido aquele que nos assiste. No nosso programa Tempo de Decisão, nós sempre temos dois momentos. O momento da reflexão bíblica para o uso diário, cotidiano, e o momento da saúde. Mas hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer dois momentos em um só. Nós vamos unir a reflexão bíblica com um momento de saúde, porque cada vez mais a gente vê que Bíblia, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, são a mesma coisa, têm o mesmo objetivo, têm o mesmo propósito. Então, falando em propósito e o poder das palavras na nossa vida, eu queria conversar com vocês que, como nós fazemos parte daqueles que acreditam na Bíblia, nós somos criacionistas. O que é ser um criacionista? É aquele que acredita na criação de Deus, do mundo e do ser humano. E a criação de Deus a gente sabe que foi pela palavra. Deus falou tudo e tudo se fez. Saiu a escuridão do mundo, vieram o sol, a lua, a parte clara, a parte escura, as águas, a parte seca, depois veio a parte da fauna, da flora primeiro, da fauna depois, e por fim a única parte que não foi criada pela palavra, o único ser, foi o ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. A gente sabe lá em Gênesis toda essa história, com todos os minerais da terra, porque nós somos pó e voltaremos ao pó. Mas isso é uma outra situação. Nós queremos falar hoje sobre o poder da palavra, por isso eu sou criacionista, eu acredito no poder da palavra de Deus para criar todas as coisas, e acredito no poder da palavra na minha vida, eu acredito nesse poder da palavra, por isso que eu apresento isso para vocês. Lá em Provérbios 23, o verso 7 diz assim: porque assim como imaginamos em sua alma, assim ele é. Em outras traduções, assim como você pensa, assim você é. Vocês imaginem o poder do pensamento, o poder da palavra em todas as situações da nossa vida. Porque assim como nós pensamos, assim nós agimos, assim nós pensamos que a nosso respeito e a respeito do próximo também. A palavra tem poder. A palavra apresenta uma vida boa ou uma vida má para as crianças, para os idosos, para os outros, mas para nós também. Qual é o poder que a palavra tem na minha vida? O pensamento, qual é o poder que ele tem na minha vida? Isso é muito sério. E aí a gente vai para a parte da saúde quando a gente pensa que muitas doenças emocionais, muitas doenças psiquiátricas, inclusive, muitos suicídios, o extremo da dor ocorre quando uma pessoa se suicida, muito está ocorrendo hoje entre nós, idosos, crianças, adolescentes. E aí a gente vê que o poder da palavra tem grande propósito na nossa vida. E aí a gente vem para que tem um livro que se chama Uma Vida com Propósito. A sua vida tem propósito, a minha vida tem propósito. Qual é o propósito afinal da nossa vida? E quando a gente se afasta da palavra criadora, da palavra fortalecedora, mantenedora, a gente fica numa vida sem propósito, sem objetivo, sem saber o porquê da nossa vida neste mundo, nessa situação, com essas pessoas que me envolvem, com essas barreiras que se apresentam em mim, para mim, o porquê. Uma vida com Deus não é uma vida sem problemas. Pelo contrário, Deus não só permite, às vezes, o problema, mas Ele está sempre no problema conosco, nos ajudando a procurar a solução. E é sobre isso que eu também quero falar na palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, além de nos apresentar vida com propósito, o propósito da vida, ela também nos apresenta vários versículos que nos elevam,
que nos sustentam, que nos dão sedimento para nós encontrarmos o propósito da nossa vida. Vamos ver lá o que está escrito em João 15, 16, o que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Nós, nesse momento, somos os discípulos de Jesus. Ele diz assim: vocês não me escolheram, pelo contrário, eu escolhi vocês. E eu os designei para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Então, olha só o propósito da nossa vida. Não foi nós que escolhemos Jesus. Se nós já fomos escolhidos por Jesus, para aí. Ele vai cuidar da gente, então. Ele vai me dar um propósito de vida muito importante que eu possa cumprir, e esse propósito da minha vida vai dar significado para a minha vida. Aí a minha vida tem valor, não só para os outros, mas primeiro para mim. E quando a minha vida tem valor, porque eu tenho um propósito na minha vida, eu não vou correr tantos perigos de ter uma vida emocional abalada a ponto de recorrer para o extremo da dor, que é o suicídio. Eu considero o suicídio o extremo do se sentir sozinha. Isso eu considero. Eu, inclusive, refuto essa pessoa com uma coragem para sair da vida. Mas nós temos que ter coragem para permanecer na vida. Também não é fácil. Nós temos que ser corajosos, persistentes, relevantes para os outros, mas principalmente achar essa relevância para nós, que seria o propósito da nossa vida. E ainda, por último, eu vou dizer para vocês assim, Colossenses 3,12, Paulo dizendo para nós: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, nós somos amados de Deus, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Tudo que o mundo não quer que a gente tenha, tudo que o mundo está correndo em direção contrária, é o que Deus quer que nós tenhamos. Mansidão, compaixão, paciência. Por quê? Porque nós somos os amados de Deus. Se Deus tem um propósito, e Ele tem, o propósito de Deus somos nós. Imagina que coisa maravilhosa, nós sermos o propósito de Deus. Tanto nós somos o propósito de Deus, que lá na criação do mundo, nós vemos que Ele nos fez com as suas próprias mãos, a sua imagem e semelhança. Então, se nós somos o propósito de Deus, Ele vai nos ajudar a nós encontrarmos o nosso propósito e sermos o propósito, vermos o propósito da nossa vida. Ver que a nossa vida não é insignificante, nem é para nada, é para muita coisa. E a principal coisa, se nós acreditamos que somos criados à imagem e semelhança de Deus, o maior propósito da nossa vida é nós darmos o fruto do Espírito. Alegria, mansidão, bondade, paz, benignidade, paciência, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isto é que nós devemos viver, primeiro viver e depois divulgar. E aí a nossa vida realmente vai tomar um outro significado. Eu estou lendo aqui esse último fascículo, última edição da Vida e Saúde, que é uma revista que nos dá vida e saúde. Esse é o propósito da revista, levar vida e saúde. E aí ela fala sobre essa vida com propósito, que nós já havíamos falado antes. E aí ela tem como é importante a gente acreditar nesse significado da vida, nessa vida com objetivo, com metas, porque aí diz aqui bem assim, ó. Os ganhos são diversos, o ganho do bem-estar psicológico, pessoas com forte senso de propósito de vida apresentam níveis mais altos de bem-estar psicológico e satisfação da vida. Saúde física, pessoas com forte senso de propósito, objetivo nela e para os outros também, tem fatores reduzido de mortalidade. Um estudo acompanhou mais de 6 mil indivíduos ao longo de 14 anos e encontrou que eles, com um propósito claro, tinham taxa de mortalidade 15% menor. E às vezes a gente vai se perguntar, mas para que viver tanto? Viver tanto, mas com propósito,
faz a diferença, porque o propósito é felicidade. E o desempenho cognitivo, imagina só, um propósito de vida claro pode preencher, um propósito de vida claro pode proteger o declínio cognitivo em idosos e pessoas com forte senso de propósito, de metas, de objetivos, tinham uma taxa significativamente menor de declínio de entendimento, de conhecimento cognitivo em comparação com aqueles que vivem sem propósito. A maior objetivo do inimigo, ele também tem um propósito, é nos deixar sem propósito, sem objetivo. Por isso que hoje o nosso tempo de reflexão bíblica, o nosso tempo de saúde, vai bem ao ponto, junto aos dois. Deus, nós, o nosso futuro e a nossa felicidade. Não vamos esquecer, assim como você pensa, assim você é, e nós somos os amados e o objetivo maior de Deus. Não tem por que nós não encontrarmos o nosso objetivo, o nosso propósito de vida, uma vida com propósito para nós e para o próximo, em relação ao próximo, e não sermos felizes já aqui e agora. Vale a pena, querido amigo. Experiência própria. Eu encontrei o significado da minha vida, para minha família, para o meu trabalho, encontrando em primeiro lugar Deus na minha vida, que foi aquele que me criou, que me fez, que Ele sabe o que é melhor para mim. Outra parte de Provérbios diz assim, o homem faz seus planos, mas Deus traça o caminho. Nós temos o direito de fazer nossos planos, colocá-los aos pés de Deus, porque Ele sabe o nosso caminho. Ele é o próprio caminho, a própria verdade e a própria vida. Ele nos criou, Ele sabe tudo de nós e sabe o que é melhor para nós. Encontre a Deus, encontre o propósito na sua vida, o objetivo da sua vida e viva feliz. Feliz sábado, querido amigo e querido irmão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está lá em Romanos. Uma bênção para você. Uma bênção para você. Amém.